E fala, meus bitcoiners, sextou com muita queda, né? A gente tá vendo muita volatilidade no mercado, sexta-feira de sangue, mas vamos dar uma passada em todo o mercado cripto e eu quero explicar para vocês exatamente o que tá acontecendo na sexta-feira. A maior corretora do mundo, a Binance, teve sua blockchain hackeada ao longo da noite de ontem e começo do dia de hoje, sem falar que a gente tem dados macroeconômicos dos Estados Unidos que podem indicar um aumento na recessão econômica americana e isso impacta no mercado global. Então logo depois da vinheta eu vou explicar isso e muito mais aqui no canal pra gente. Falando primeiramente do que aconteceu, né? A Binance admitiu um hack de 3,2 bilhões de reais, né? Isso equivale a mais de meio bilhão de dólares, é bastante coisa. E começou esse rumor lá no Twitter, tá? A BNB Chain, que é a rede da Binance, a antiga Binance Smart Chain, falou que tinha um problema, que aí eles ficaram no prejuízo de 70, 80 milhões de dólares e depois o pessoal começou a investigar e viu que não era só isso, era bastante coisa. Aí começaram a falar em 100 milhões e no final das contas chegou uma perda aí de quase 400 milhões de dólares e no final das contas chegou na conclusão que foram roubados 2 milhões de BNBs, o equivalente a 567 milhões de dólares. Tá? Isso equivale a mais de 3 bilhões de reais. E esse episódio ainda está se delongando. O hack que aconteceu, o problema já está sendo resolvido. Aconteceu numa ponte, né? Para quem não sabe como que funciona uma ponte é da seguinte forma. Deixa eu ver se eu consigo cortar a câmera aqui para mim. A gente tem duas blockchains que funcionam em paralelo. No caso, lá tinham duas blockchains da BNB, que é uma menor, que é a BIP2, e a BIP20, que é oficial, e elas interligam entre si. Então, se você tem BNB na BIP2 e quer mandar para a BIP20, que é oficial, você vai usar uma ponte ou uma bridge, então você vai mandar isso para um determinado endereço, esse endereço vai alocar esses BNBs na blockchain 1 e aí vai transferir na blockchain 2 e liberar esses que ficam bloqueados lá. Então é como se fosse uma troca entre as blockchains. O hacker identificou uma falha nesse sistema e aproveitou dessa falha para estar roubando ali 2 milhões de BNB aí entre as duas blockchains, tá? Esse problema, logo que ele começou a vir à tona, a própria Binance já começou a identificar, travou os saques, travou a rede, e como a rede é centralizada, isso não teve tantos impactos, né? Inclusive eles já estão aí com soluções, acho que estão falando aqui, ó, um novo mecanismo de governança vai ser implementado, e enfim, aquela história. A boa notícia é que isso não teve um impacto tão grande, né? O próprio BNB, o token da Binance, não teve uma queda muito grande, foi uma queda assim de 6%, mas o que está causando a queda agora, que começou às 9h30 da manhã, é isso aqui, a divulgação do payroll nos Estados Unidos, tá? Que é o relatório de emprego e a taxa de desemprego também. Eu acho que foi ao longo dessa semana, deixa eu ver se eu consigo até puxar o dado, vai ter bastante coisa aqui. Mas se não foi essa semana, foi na semana passada que os Estados Unidos falou sobre a questão do índice de desemprego. Eu acho que foi isso, a quantidade de empregos ofertados. E foi constatado que tem muita gente empregada nos Estados Unidos. E a taxa de desemprego vindo abaixo do esperado também confirma isso. Então subentende-se que como tem muita gente que está empregada lá nos Estados Unidos, as pessoas, a população americana em geral, não vai passar dificuldade. Então nas próximas reuniões do Fed, Jerome Powell e o Banco Central Americano podem aumentar os apertos monetários e começar uma possível recessão econômica. Essa reunião está marcada para acontecer daqui a 26 dias, né, e 4 horas, 26 dias e 5 horas. E está previsto um aumento na taxa de juros de 75 pontos base points, tá? Então vamos ficar de olho, vamos acompanhando, e isso obviamente causou um impacto no mercado, né? O Bitcoin, que hoje estava aí beirando seus 20 mil dólares, já caiu aí para os 19.500, então vamos passar uma análise aqui rapidinho do que está acontecendo. Galera, novamente, né, a região dos 20.500 até os 21 é uma região com muita resistência e obviamente como o preço ele está com dificuldade de passar, tem muita gente que está fazendo essa pressão vendedora e fica mais difícil ainda de tá conseguindo romper, né? Quanto mais as pessoas veem que isso é um ponto de resistência, mais elas vão tender a vender Bitcoin. Eu, por exemplo, vendi um pouquinho de Bitcoin aqui nos 20 mil dólares só para garantir, tá? Porque é um ponto de resistência muito forte, vale a pena. Agora que caiu, a gente já está mais próximo de ponto de suporte, que é a região dos 18.500 até os 17.500, que contam
com 5,5 mil bitcoins ou então 104 milhões de dólares, tá? Então, suporte para mim região dos 18.500 até os 17.500 e resistência dos 20 até os 21. A gente consegue já ver essa quedinha acontecendo, mas antes de passar no Bitcoin, vamos passar aqui rapidinho no S&P 500 que abre daqui a pouco. Assim que sair o dado do payroll, deixa eu ver se eu consigo colocar nos gráficos menores. Olha só, o gráfico de 1 hora. Foi agora que começou essa queda, e essa queda no mercado tradicional devido à correlação entre os mercados acaba impactando no mercado cripto, que isso está muito nítido, né? Nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente vê como que o mercado internacional e global está influenciando no mercado de criptomoedas. Muito cuidado que a gente não pode perder essa zona, tá? Confirmar uma queda, um pullback aqui, rejeitar isso e seguir caindo, porque essa aqui é uma zona de suporte que é a mínima do ano, um momento onde o mercado estava todo traumatizado com guerras e lockdown, economia, a própria inflação americana vindo acima do previsto, tá? Então, se a gente perder esse ponto, significa que a situação macro e todo o mercado está com mais medo do que na época que esses fatos foram à tona. Então, se a gente perder, Bitcoin também pode estar perdendo regiões importantíssimas de suporte. Isso não seria nada legal. Pessoal, passando no Bitcoin, como eu venho comentando ao longo dessa semana, essa região verde é uma região muito importante, tá? É uma região que a força compradora vai tentar defender de todo quanto é jeito, tanto que a gente viu aqui no order book que tem muito token alocado para compra. Justamente nessa região verde, abaixou dos 19 mil, vai ter gente querendo comprar Bitcoin porque é uma região onde o risco retorno está favorável. O mercado ele já vem caindo há vários meses e aqui é uma região onde o preço, né, quem tinha que vender já vendeu lá para cima, já vendeu nesses topos, ninguém vai querer vender. Quanto mais o preço cair, menos pessoas tendem a vender, por isso que regiões de suporte seguram. E quanto à resistência, eu acho que só caso a gente supere essa linha de tendência, principalmente os topos prévios, eu tenho falado muito isso, porque quanto mais próximo a gente chegar à resistência, mais também pessoas vão tender a vender. A gente precisa superar esses pontos para essas pessoas que eventualmente tendem a vender os tokens, ver que o preço vai mais para cima e elas vão acabar querendo comprar no preço que elas venderam para não ter prejuízo, né? Então é por isso que pontos de suporte viram resistência e pontos de resistência viram suporte e coisa do tipo. Nosso sentimento mostrou que tem muita gente sendo liquidada, mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui como que as pessoas estão operando dentro dessa consolidação, né? Eu não quero passar tanto aqui em sentimento, porque o sentimento não está indicando muita coisa assim pra gente. Mas quando a gente chega próximo à ponte de resistência, olha, aumento no Open Interest, queda no Long Short Ratio, pessoas shortando Bitcoin. E quando o preço ele começa a cair, observa que o Open Interest ele cai também, né? Então esses contratos que eles estão sendo abertos em shorts, eles estão sendo fechados com a queda. Então as pessoas estão operando dentro dessa consolidação, né? Por isso que quando a gente chega próximo à ponte de resistência, todo mundo está shortando. Quando a gente chega próximo à ponte de suporte, está todo mundo comprando, porque é isso que está fazendo o mercado, como ele está sem direção, sem tendência, é assim que as pessoas utilizam esses pontos. Isso é muito perigoso, tá? Eu não gosto de operar a consolidação, muito menos dessa forma, porque basta superar um ponto de resistência que toda essa galera que está shortando, toda essa galera que está aqui operando essa consolidação contra essa tendência de alta, por exemplo, ou caso caia contra a tendência de baixa no curto prazo, vai acabar sendo estopada, vai acabar sendo liquidado, a gente pode ver volatilidade. Então eu, basicamente, vou esperar o rompimento ou dessa linha de tendência juntamente com pontos de resistência para que o Bitcoin assuma uma tendência de alta, aqui pelo menos no diário. Ou então, né, caso eles rompa essa zona verde junto com o S&P possivelmente perdendo as mínimas do ano e começando aí um momento um pouquinho mais caótico, eu quero estar dolarizado para estar pegando o Bitcoin mais embaixo, tá? Enquanto ele estiver entre essa zona verde e entre essa linha de tendência, eu acho que não tem muito o que fazer. E caso você faça alguma coisa, você provavelmente vai ser estopado devido à volatilidade e à própria imprevisão do mercado dentro de uma consolidação. Certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like que ajuda demais. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Cuidado que tem que ser essas aqui embaixo mesmo, tá? Porque tem um fake que está se passando por mim e aplicando golpes nas pessoas, então certifique-se de ser exatamente as que estão aqui embaixo nesse link. Beleza? Então, no mais, é isso, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente final de semana e semana que vem tamo aí de novo. Tamo junto, galera. Valeu!